Oi, gente, você confere agora uma entrevista com a escritora Carol Ben-Simon. Lembrando que esse bate-papo foi feito no dia 13 de março, portanto um pouco antes da pandemia do coronavírus. Curta o nosso canal e ative o sininho. Hoje a gente recebe uma convidada muito especial, que daqui a pouco a gente já vai conversar com ela, mas eu vou falar um pouquinho do seu currículo. A gente está aqui com a escritora Carol Ben-Simon. Muito obrigada pela tua presença. Tudo bem? Obrigada a vocês. Ela nasceu em Porto Alegre. Seu primeiro livro, Pó de Parede, apresenta um conjunto de 3 novelas, publicado enquanto cursava o mestrado em escrita criativa na PUC-RS em 2008. Depois publicou 3 romances, todos pela Companhia das Letras: Sinuca Embaixo d'Água, Todos Nós Adorávamos Cowboys e O Clube dos Jardineiros de Fumaça. O último e o primeiro foram finalistas do Prêmio Jabuti naquele ano em São Paulo de Literatura. Este livro, O Clube dos Jardineiros de Fumaça, que está aqui com a gente, ele foi ganhador do Prêmio Jabuti 2018. Como é que é a construção do processo criativo? Olha, é bem trabalhoso, né? Eu comecei escrevendo conto, mas mesmo quando eu escrevia conto, eu já tinha percebido que eu gostava de fazer contos bem extensos, assim, explorar bem a história, a ambientação e tal. Então, quando eu fiz o primeiro romance, acho que eu senti que o meu negócio era aquele mesmo, de fazer umas narrativas extensas, de planejar, estruturar. Eu gosto dessa parte. E até eu acho que a coisa foi se complexificando, assim, porque no último romance eu tive que fazer muita pesquisa por conta, enfim, dos temas que estão ali, de que se passava num espaço que eu não conhecia direito, com toda uma dinâmica social que eu não conhecia direito, que é essa região específica da Califórnia. Então teve muita pesquisa envolvida. Eu acabei gostando muito de fazer isso, assim. Então acho que dá para dizer que hoje é mais ou menos o meu método. E essa parte inicial demora bastante, assim, que não é a escrita propriamente, mas é tentar entender como montar a história, assim. Tu descobriu a tua veia aí que tu segue mais. Mas claro que cada livro tem um processo um pouquinho diferente, né? Tu também publicou contos em jornais, né? Eu tenho gostado bastante, assim, desse formato, uma coisa mais ensaística, tipo, em primeira pessoa, mas com algo um pouco teórico no meio. Eu escrevi um ensaio sobre o apartamento da minha família, e daí, enfim, lidando com coisas de memória, os objetos, o que a gente faz com os objetos quando as pessoas morrem e tal. Então, enfim, é um formato, assim, que tem me interessado bastante. Mas tu te descobriu mais nessa parte, assim, mais extensa, justamente sim, esses ensaios também que eu tenho feito tem, tipo, 10, 12 páginas, pelo menos, né? Tu mora atualmente na Califórnia, nos Estados Unidos, mas tu acompanha a situação no Brasil e essa discussão sobre cultura, sobre arte. Como é que tu acompanha essa situação? É muito complicado, né? Quer dizer, estar lá, eu moro num lugar muito pequeno, vem também de de querer viver mais próximo à natureza e me isolar um pouco dessa loucura, mas é óbvio que a gente não consegue. Eu acompanho direto as notícias do Brasil, e claro que não sinto o clima como quem está aqui, né? Mas isso me afeta com certeza. E é uma situação bem complicada. A gente vive num tempo bem estranho, e como artista é difícil, quer dizer, porque a literatura também não tá para dar respostas, né? Sim. Então, Tu pensa em mudar, assim, de tu voltar para contos, de deixar os ensaios mais extensos? Não é uma coisa estanque isso, né? Não, claro. Não, por enquanto não. Quer dizer, eu tenho esse plano, eu tenho um novo romance que eu tô trabalhando. Ele se passa parte em Porto Alegre nos anos 80 e tal. Tem bastante também pesquisa envolvida. Tem toda uma história de taxidermia, que enfim, bichos empalhados. Então são coisas que eu tô pesquisando e tô montando a história. E tem esse projeto, talvez, de reunir escrever ensaios longos, assim,
e fazer um livro disso também. E quanto tempo tu leva, mais ou menos assim? Não tem um tempo específico para criação? Acho que está cada vez mais demorado, assim. Talvez no último eu tenha levado uns 3 anos, assim. A metade disso pesquisa, a metade escrevendo de fato, assim, claro. Um ritmo, né, diário, assim. Sim, até porque tu precisa pesquisar também. E também tem as outras coisas que eu faço, né? Enfim, então não é assim todo o tempo que eu posso dedicar ao livro. Eu estou dando um curso, eu fiz uma tradução longa entre esse ano e o ano passado. Então tem essas paradas necessárias, assim. E esse romance é para esse ano? Não, para esse ano não. Espero que para o ano que vem. Vamos ver se vai ser possível. É bem interessante, porque a questão do processo de criação, a questão da pesquisa, quanto tempo tu leva, e junto com as tuas atividades também, tu fica dedicada à escrita ou tu tem outras atividades? Por exemplo, agora eu dou um curso online, né? Sim. E nessa área também de criação? Sim, de escrita de romance especificamente. Então, isso me ocupa um tempo, né? Quer dizer, as aulas já estão gravadas, mas as pessoas fazem atividades e eu leio as atividades e dou um retorno. Então, tem isso, e desde que eu comecei esse curso, assim, eu tenho aberto turmas, enfim, as pessoas acabam, eu começo outra, então é uma coisa constante. Assim. É na universidade? Não, é numa plataforma online, né, totalmente independente. Deixa eu me entender curioso, demora mais porque tu tá mais exigente, não? Sim, eu acho que os livros também estão ficando mais complexos, assim, à medida que eu vou amadurecendo. Não só como escritora, mas, tipo, ficando mais velha e pensando em... E procrastinação acontece, não? Acontece. Agora eu tive um período bem bloqueado, assim. Não sei se foi exatamente procrastinação, mas estava difícil começar esse novo projeto. Porque um livro também, um ensaio, é meio como um filho, né? Tu fica ali naquele processo de incubadora, cuidando ali, para depois sair o rebento. Sim. Não, é um longo processo e gera uma ansiedade, assim, porque o mundo tá tão rápido, tu quer fazer aquilo, mas tem um tempo muito próprio. Assim. Claro. E a gente sempre fala justamente nisso. De onde é que vem a inspiração? Porque isso também é um desafio, né? Pois é, acontece muito do nada. Por exemplo, esse livro que eu estou montando agora veio de uma visita ao museu. Eu vi esses animais taxidermizados numa paisagem falsa, e aquilo sempre me deu uma sensação. Eu me lembro no Jardim Botânico tem umas vitrines assim, e enfim, é uma coisa assim, uma espécie, é a natureza, mas é uma recriação da natureza pelo homem, né? Sim. Enfim, foi uma coisa que me interessou, e depois essa outra coisa que não posso revelar aqui, mas um crime real que aconteceu nos anos 80 em Porto Alegre, que está no imaginário da cidade, e eu acabei pegando isso, criando uma versão fictícia que interessante. Desse fato, assim, que quem é mais velho lembra, com certeza. Olha, fiquei curiosa agora. E as pessoas que quiserem acompanhar teu trabalho, como é que faz? Pode dar o endereço? Eu tô nas redes, Facebook, Instagram, por ali dá pra achar o meu curso, dá pra falar comigo. Tá como Carol Ben-Simon. Certo. Carol, muito obrigada pela tua presença aqui no Bate-Papo Amélie. Obrigada pela sua audiência. Não esqueça de se inscrever no canal do Espaço Amélie e ativar o sininho. E também agradecer à equipe do Baden Cafés Especiais. Muito obrigada e até uma próxima.